programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, cara telespectadora, caro telespectador. Sexta-feira, 21 de julho, mais um Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo essa generosa audiência, esse carinho, sempre procurando trazer assuntos que entendo que seja de interesse da nossa cidade, da nossa sociedade, enfim. E essa noite nós teremos um assunto extremamente interessante, um assunto muito apropriado para o momento que nós estamos vivendo no nosso país. Mas antes eu quero lembrar, já falei na semana passada, em função de uma reestruturação no horário de trabalho dos nossos colaboradores, a TV está indo até as 21 horas, então os programas que eram ao vivo estão sendo gravados às 19h30 e o inédito às 21 horas. Isso significa que nós não teremos a participação, mais uma vez, pelo 259-2013. A gente agradece a compreensão, tá bom? Bem, vamos lá. Cada vez é mais comum andarmos aí pelas ruas, né? E ouvimos frases do tipo, né? Não consigo assistir mais telejornais, pois só trazem notícias ruins, só fala de safadeza de políticos, quero cada vez mais distância da política. Ou seja, de um modo geral, muita gente está se dizendo muito insatisfeito com a política, com os políticos, e achando que isso vai levar a algum caminho. E, ao mesmo tempo que a gente critica a política e os políticos, nós temos os nossos comportamentos em relação ao meio que nós vivemos, em relação aos nossos às demais pessoas, não é? E muita gente acha que os políticos são ruins e nós não somos, e nós não temos culpa no cartório, a culpa é só deles. Mas será que é bem assim que a coisa funciona? Será que nós, brasileiros, estamos fazendo a nossa parte para exigir tanto dos políticos? Será que são eles só que estão errados ou tem muito mais coisa que tem que ser levada em consideração? É isso que nós conversaremos com vocês esta noite. Eu chamei o tema muito sugestivo para a noite. Quem não presta é o político, quem está errado é sempre o outro, tá bom? Mas antes começamos a falar daqueles meus recados iniciais com os aniversariantes da semana. Nós temos 2 aniversariantes na família TV Zoom. Um deles é o jornalista Márcio Madeira, nosso companheiro, chegou há pouco tempo a casa, que é produtor e apresentador do programa Direto ao Ponto. Ele fez aniversário no dia 19, está um pouquinho atrasado, mas está sempre a tempo, tá bom, Márcio? Um abração para você, muita luz nos seus caminhos. Próximo dia 23 será a data festiva para a nossa querida colega Débora Schwenk, que trabalha no departamento comercial. Um abração para você, Débora, tudo de bom. Vamos agora para os ilustres burgueses aniversariando por esses dias. Esse já passou pela TV, é uma pessoa também muito conhecida na cidade, que é o Ricardo Rocha, que é professor de dança, está aniversariando hoje. Um abração para o Ricardo. Também hoje, quem está comemorando mais aniversário é o nosso amigo, comunicador conhecido, Marcelo Merece, também já esteve aqui na Zoom com a gente, muito conhecido na cidade, e hoje está trabalhando lá na região dos Lagos. Um abração para o Marcelo, eu sei que ele está sempre antenado na Zoom. Tudo de bom para você. A gente precisa conversar um pouquinho aqui na bancada, tá bom, Marcelo? Vou fazer contato contigo. Domingo, dia 23, será a vez do Padre Leão, o Padre Antônio Leão Ferreira, comemorar o seu aniversário. Um abração para o Padre Leão pelo aniversário. Terça, 25, será a vez do Ricardo Lengruber. Ricardo Lengruber foi ex-secretário municipal. Um abração para o Ricardo pelo aniversário. Na quarta, 26, será a vez da ex-secretária municipal, Vera Sintra, comemorar o aniversário. Também um abração para a Vera Sintra. 27, quem comemora o aniversário é o vereador Luiz Carlos Neves. Um abração para o Luiz Carlos, muita luz nos seus caminhos. Também dia 27, nosso querido amigo que esteve aqui na semana passada, Renato Satiro, secretário municipal de educação. Tudo de bom para você, Renato? Trabalho para você não falta, né, Renato? Tudo de bom, muita luz na sua vida também. Vamos agora falar de um aniversariante muito mais que especial. Estará completando 50 anos nesse sábado amanhã, com relevante serviço prestado à nossa cidade
É um verdadeiro símbolo da solidariedade que vem lutando para se reerguer, passou por um momento difícil, mas está se aprumando. É o GPH, é o Grupo de Promoção Humana, que todo mundo sabe, fica aqui no Cônigo. Um abração para toda a família do GPH, que vocês possam levar adiante esse trabalho que fazem há 50 anos, tá bom? Tem um evento aqui também, quem me mandou foi a nossa OAB Nova Friburgo. Nós teremos lá nos próximos dia 28 de julho e 29, semana que vem, sexta e sábado da semana que vem, curso de liquidação de cálculo trabalhista. Ele será ministrado pela doutora Daniele Medeiros Branco. Isso é uma série de temas de interesse na área de cálculos trabalhistas, né? É muito importante para o advogado da área, principalmente advogado mais novo ou aqueles mais velhos que querem se atualizar, é uma boa oportunidade. O investimento é R$300, que pode ser pago até em 2 vezes, e o curso será no dia 28, das 8 às 22 horas, sexta-feira que vem, e 29 de julho, das 9 às 13 horas, ou seja, 8 horas de carga nesse curso de liquidação de cálculos trabalhistas. O local do curso será o auditório da 9ª subseção da OAB, que fica ali na Praça Getúlio Vargas 89, atrás do antigo Fora, hoje ali na rua Ernesto Brasília. Então, uma boa oportunidade para advogados reciclarem ou tomarem conhecimento do curso de liquidação de cálculo trabalhista. Vamos agora para aquelas minhas utilidades públicas. Começo falando da APAI, é uma entidade também aí quarentona que precisa da nossa ajuda para que ela possa continuar prestando o serviço que ela faz com muita propriedade a mais de 500 famílias, mas precisa da ajuda porque a coisa anda difícil, tá bom? Estão os dados na telinha aí, vamos colaborar com a APAI, vocês estarão colaborando com Nova Friburgo. Outro telefone vai para a telinha, esse também é de colaboração, e esse é importante, é com a nossa segurança. É o Disque Denúncia da Polícia Militar. Ele é muito útil, é seguro e está na telinha aí, que é o 2523-4590. E você também pode usar o WhatsApp, que é o 981 o 32 52 53. É importante, eu falo sempre, a segurança é um dever de Estado, mas a Constituição também diz que é obrigação de todos, tá bom? Mais um telefone na telinha, esse é o Disque Iluminação Pública, que é o 2525-9125. Se você tem problema de iluminação na sua rua, é uma oportunidade. Se você não informar a prefeitura, ela não sabe, não vai continuar a sua rua mal iluminada nas escuras. Esse telefone é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, que é o 2525-9125. Mais um telefone na telinha, esse eu chamo de Disque Falta de Educação, que é um telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, é uma pena que atende só das 11 às 17 horas, de segunda a sexta. Esse é para você usar quando aquele mal educado resolve parar na porta da tua garagem, não sai, ou resolve também colocar os 4 pneus sobre a sua calçada, não deixa ninguém passar. Infelizmente, contra mal educado, tem que se usar esses recursos. E está o telefone na telinha aí, o 25269262. Mais uma utilidade pública, esse é a creche berçário de São José, que fica lá em Conselheiro. São mais de 100 mães que utilizam a creche para poderem trabalhar, mas a creche também vive bastante dificuldade. Todas essas entidades estão passando por muitos problemas, não é? Em função da crise econômica que vem afligindo o Brasil desde o final de 2014, a coisa está feia. Então, para quem puder ajudar, vamos ajudar a creche berçário de São José, sendo que lá, se você não quiser depositar, tem gente que não gosta de depositar dinheiro em conta de ninguém, então pode também ajudar com material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. Você pode entregar na sede da creche, que fica ali na rua José Ernesto Quinus, número 53, no Centro Conselheiro Paulino, perto do Big Pro. Vamos agora para os meus recados. Ô, padre, aquela foto da Praça Rio de Janeiro ainda está com você aí? Isso. Bota outra. Isso. É a 8ª semana que eu falo dessa situação. A Praça Rio de Janeiro é aqui pertinho da gente, fica aqui no bairro Bela Vista. A prefeitura foi lá no início de maio, fez o corte de uma árvore que caiu, largou isso tudo para lá. Já são 8 semanas seguidas. Eu fico me perguntando por onde anda o subprefeito de Olaria e Cônigo. Será que eles estão imaginando que nós vamos ter que comemorar o aniversário dessa sujeira que está lá? Eu fico me perguntando qual é a dificuldade. Um caminhão com 2 pessoas tira isso fácil, fica parecendo, sei lá, é o descaso com a população. Vice-prefeito Cláudio Pereira. É difícil fazer?
Será que nós vamos ter que ir lá comemorar aniversário? Isso aí é um descaso com a população, não é? Enfim, eu vou continuar falando. Quem sabe uma hora resolvem atender. E o outro registro que eu quero fazer, isso tem a ver com o nosso trânsito, que é complicado, a gente sabe disso, mas tem uma série de razões que tornam o nosso trânsito complicado. E eu falo muito aqui do desrespeito de maus motoristas, por exemplo, a faixa de pedestre. Nós sabemos que tem muitos motoristas que não respeitam a faixa, não querem saber, o pedestre que se dane. Mas também, vamos olhar o outro lado, tem muitos pedestres também que não têm o mínimo de cuidado com a faixa de pedestre. E pior, muitos não sabem a regra do jogo. Essa semana eu passei por uma situação, na última segunda-feira, ali por volta das 18 horas e pouco, eu fui entrar ali naquele sinal que ele é complicado, é aquele sinal, é aquela esquina da Praça de Emerval Barbosa Moreira com a Monte Líbano. Ali tem, complicado porque o sinal é para aqui, fecha para lá, mas ali tem semáforo. E o sinal estava verde para mim, na hora que eu estou com o carro entrando na rua, estava bem devagar, porque não dá nem para correr ali, de repente me sai um senhor de uns 40 anos, simplesmente pulou na frente do carro. Se eu não estou muito devagar, eu tinha atropelado esse senhor. O pior é que ele ainda resolveu me falar um monte de abobrinha, que eu não estava respeitando a faixa. Ora, ele é que não estava respeitando a sinalização. E é muito comum as pessoas confundirem. Acho que a faixa é soberana. A faixa é soberana, sim, se não houver sinalização semafórica. E quem está dizendo isso aí não sou eu, não. Isso está lá no artigo 70 do Código Brasileiro de Trânsito. Está muito claro dizer o seguinte: os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica. Se tem uma faixa de pedestre e ela está sinalizada semaforicamente, ou seja, tem sinal verde e vermelho, o pedestre só pode atravessar se o sinal verde estiver para ele. E ali é ali na esquina da Farinha Filho, a mesma coisa. Farinha Filho com a Getúlio Vargas. As pessoas confundem, acham que a faixa pode ser atravessada de qualquer jeito. Não, ali tem sinal. Tem um sinal, basta olhar lá que você vai ver que tem um pedestrezinho lá no sinal. Quando tem sinal, a faixa não é prioritária. Prioritária é o sinal, é ele que vai dizer quem pode passar ou não. E, lamentavelmente, isso é um problema sério, porque eu olhei, eu vi que esse cidadão tinha certeza que ele tinha esse direito. Isso é o quê? Falta de informação. Lamentavelmente, muitas coisas acontecem no nosso trânsito, tem os maus motoristas, tem os motoristas imprudentes, mas tem muita desinformação. Isso aí é um problema sério, que isso começa dentro da família. Tá? O pai e a mãe não sabem quais são as regras, então não ensinam os filhos. As escolas, aí eu estou falando das escolas desde o ensino fundamental até o ensino superior, eles não colocam essas questões de trânsito como uma prioridade. Os órgãos públicos, a prefeitura, que é responsável pelo trânsito, também não faz um sistema educativo que funcione. E até reconheço, nós mesmos, meio de comunicação, também não fazemos. Nós também temos culpa no cartório. Se vê esporadicamente campanhas, isso tem que ser sistemático. Eu canso de falar, as pessoas tomam Coca-Cola, eu até gosto de Coca-Cola, mas por quê? Porque a Coca-Cola fica ali em cima. Toma cerveja, a cerveja está lá em cima. Isso, infelizmente, a massificação tem que ser constante. E a gente só vai ensinar as pessoas andarem nas ruas, né? Usar o trânsito adequadamente com muita informação. E isso está pecando, todo mundo peca. Peca desde a família, passa por todo mundo que eu falei, tá bom? Isso posto, vamos ao programa da noite, que eu chamei de quem não presta é o político, quem está errado é sempre o outro. Ou seja, nós não gostamos muito de assumirmos as nossas culpas, não é? E para conversar com vocês, ela me fez a gentileza, né? Que ela é uma pessoa muito atarefada, inclusive estava viajando, chegou de viagem ontem, né? É a Verônica Barro de Andrade. A quem eu agradeço o carinho da vinda, boa noite, obrigado, tá? Boa noite, Modesto, e tudo que eu puder fazer para cooperar aí com o entendimento do tema dessa noite, vamos fazer. Vamos falar um pouquinho de você, né? Porque você estava falando comigo, você é uma cientista social, mas você dinamizou bastante a sua carreira, né? Fala um pouquinho de Verônica Barro, o que você faz? Eu esse ano completei 30 anos de formada, né? E eu entendi
aos 30 anos de formada, que nós que viemos de uma geração que discutia o social, o cultural, né? Eu sou de uma geração, assim como você, também bastante ideologizada, né? Nós tínhamos nossos posicionamentos políticos e tal, e vimos tudo isso tomar um outro rumo nos últimos 30 anos, né? Eu comecei a entender que a verdadeira revolução, ela se faz de dentro para fora. Eu acreditei, por conta da minha formação, que a revolução se faria de fora para dentro, de cima para baixo, do global para o local, né? Mas a vida e a dinâmica da vida me mostrou que a verdadeira revolução se faz de dentro para fora. E eu, como socióloga, trabalhei muitos anos dando aula no curso de Direito, na área de Ciência Política. A área de Ciência Política também me levou a atuar numa fundação da Marinha, para a qual me qualifiquei, foi quando nós nos conhecemos aqui. Eu também fiz a pós-graduação em Gestão Ambiental, fui da primeira turma lá no COP, da UFRJ, né, você é engenheiro. E ainda era, em 99, ainda a área de meio ambiente ainda era uma área da engenharia, né? Da biologia e da engenharia. Então, essa interdisciplinaridade, ela foi sendo construída também, né, nos últimos 20 anos. Não nasceu pronta. E daí a gestão ambiental me levou a refletir muito sobre a questão do porquê poluímos. E essa questão do porquê poluímos, ela me abriu uma inquietação ética muito grande, né? E eu fui cair no estudo da religião porque, na verdade, tudo que é sagrado está conservado. Não é poluído, não é profanado. E essa interface da ecologia com o sagrado, ela é objeto de estudo de tradições religiosas, principalmente das orientais, né? Mas que também não respeitaram o meio ambiente, né? De modo que eu fui para a filosofia, e na filosofia a gente se desconstrói, se percebe um bicho que, para marcar o seu território, vai lá e urina, né? Ou seja, suja, polui, para dizer isso é meu, para criar uma fronteira ali artificial de domínio, de controle. Então eu percebi que havia um gap na minha formação, que era o conhecimento mais psicológico da natureza humana. Eu venho da sociologia, né, da ecologia, que são ciências muito amplas, mas me faltava ainda uma capacitação ao nível micro, ao nível do indivíduo, para entender os porquês que as pessoas agem, como agem, fazem o que fazem, né? Porque, na verdade, a sociedade, ela é o resultado dessas ações individuais, não é? Então, eu fui me capacitar nessa área e esse ano, como completei 30 anos de formada, me dei de presente uma formação em coach, né, para coroar esse meu movimento que eu costumo brincar dizendo foi do global para o local, né, do geral para o específico. Eu me dei de presente essa formação em coach porque o coach, ele é uma metodologia que ajuda muito você a alcançar o teu estado desejado. Quer dizer, você está no estado atual, pretende chegar a um estado desejado em qualquer área. Você quer perder peso, você quer passar num concurso público, você quer ter mais foco, você quer bater meta de venda, você quer organizar a tua vida, você quer casar, enfim, existe coaching para tudo, né? E eu tenho voltado, né, o meu trabalho especialmente para as mulheres, sabe? Eu tenho tido muita alegria e muita felicidade de trabalhar com essa questão de empoderamento de mulheres, sabe? E é muito interessante, né, porque um dos preconceitos mais antigos que existem na nossa sociedade é a misoginia, né, que é o preconceito contra a mulher, né? E a gente vê isso sendo reproduzido, infelizmente, lamentavelmente, pelas próprias mulheres. É isso que é inquietante, né? Porque, na verdade, você tem todo um respaldo ideológico para isso. Você tem apóstolo Paulo falando sobre isso, você tem vários filósofos falando sobre isso, você tem homens inteligentíssimos, mas que por uma questão, imagino eu, que de ressentimento, de fracasso amoroso, eles acabam dotando a mulher assim de poderes satânicos que absolutamente ela não possui, né? O próprio Nietzsche, né, que é um filósofo fantástico, né, isso, né, que desconstruiu o cristianismo, a sociedade ocidental, ele dizia:
se vais as mulheres, leve um chicote. Foi, Por quê? Porque o grande amor da vida dele foi a Salomé, né? Mas a Salomé declarou que ele tinha um bigode muito grande, beijava mal, e não ficou com ele, e parece que ressentido ele disse isso. Agora, como era um grande filósofo, parece que essa afirmação fez parte da própria produção filosófica dele, o que não foi, né? Na verdade. Mas, enfim, então a gente tem trabalhado com meninas muito novas, né? Eu gosto de dizer que eu gosto de trabalhar as mulheres bem jovens e as da terceira idade, né? Essas já estão, assim, bem lúcidas, né? Já não se sentem mais na necessidade de viver aqueles papéis, né? Porque a sociedade, ela coloca muitos papéis para as mulheres, né? Como ser mãe é ser assim, ser esposa é ser assim, né? E se você não for, e se você não vivenciar esses papéis conforme você aprendeu, você tem a sensação de fracasso. Essa sensação de fracasso te dá uma sensação de impotência e você passa a ter crença de incapacidade. É verdade. Né? E aí entra o empoderamento, né? Vamos lá. Agora a gente já conhece um pouquinho mais a Verônica, vamos para o tema da noite. Verônica, vamos falar um pouquinho início da política, né? E vamos falar um pouco dessas que a gente está vendo cada vez mais comum, né? As pessoas falando que detesta a política, só tem político safado, eu não quero votar em mais ninguém, enfim. É como se a política fosse a pior coisa do mundo, né? E eu perguntaria a você, até que ponto esse discurso é válido? Será que corremos o risco, em termos de democracia, voltarmos a tempos que eu particularmente gostaria que não tivesse nem acontecido? Olha, eu acho que você aponta aí uma questão que a gente pode observar de várias maneiras, né? Eu tenho uma visão muito positiva acerca do momento que nós estamos vivendo. Eu acho que a tradição republicana no Brasil, ela é recheada de golpes, né? Mas que nós hoje vivemos, conforme estávamos conversando, nós estamos colhendo os frutos aí de 30 anos de ditadura militar, que de longe é o pior regime que se pode desejar para um país, né? Uma ditadura. A democracia, ela não é o melhor, mas pelo menos nós estamos aqui livres para podermos conversar sobre o que a gente pensa, discutirmos as nossas ideias, e a liberdade não tem preço, né? Então, a gente sabe que as alternativas ao regime democrático que foram utilizadas ao longo da jornada do ser humano em sociedade, elas não foram positivas. Quer dizer, então, acho que a gente vive um momento agora de crise, sim, né? Mas que estamos passando a limpo o nosso país de uma forma como... Eu nunca vi um governador na cadeia antes, né? Eu nunca vi o presidente de uma grande empresa brasileira, de uma das maiores empresas brasileiras, preso. Quer dizer, na verdade, hoje discute-se muito mais política do que se discutia 15 anos atrás, né? Então, eu vejo de uma maneira assim, extremamente positiva essa discussão, ainda que o registro seja um registro negativo, ainda que as pessoas discutam muito essa questão. Você vê, por exemplo, né, nunca se discutiu tanto sobre ética, né? Essas falcatruas, esses roubos, todos esses desvios e desmandos que se tem notícia, estão aí na boca do povo sendo discutidos, e há, eu acho, um clamor geral por moralidade e ética, como não se via há muito tempo nesse país, né? Mas é preciso que a crise revele o que há de ruim, para que as pessoas possam discutir. Então, acho que é um momento difícil, sim, né? Mas que nós vamos superar, porque a gente sabe, né, que com mais de 40 anos, quem tem mais de 40 anos sabe que a gente já viveu períodos muito piores no Brasil, de inflação, né? Então, eu acredito que o Brasil vai retomar o crescimento, acho que vamos sim punir os culpados, acho que estamos sim caminhando para uma democracia com mais força. Não vejo esse momento como um momento ruim, vejo de forma muito positiva tudo que está acontecendo, essa discussão, esse clamor, e tenho certeza, né, que assim como o crisol, que é um elemento
químico que dá origem à palavra crise, né? Ele é jogado na bateia do garimpeiro para fazer o ouro bom subir e o ouro ruim, o ouro de tolo, a perita, ficar debaixo da água. Acho que os elementos, as coisas ruins que a gente está vendo aí, tanto, toda hora, todo dia, elas estão subindo a superfície para que haja uma discussão mais ampla e que haja uma limpeza e que vejo com muito bons olhos, sabe? Acho que disso aí vai surgir uma coisa boa. Bem, já recebemos o padre, já falou que estamos na hora do intervalo? Vamos para um rápido intervalo, no retorno continuaremos essa conversa com a Verônica sobre esse tema inquietante, né? Apaixonante, preocupante, todo cheio de antes, que é a crise que a gente vive aí. E como diz o outro, né? Eu ouço políticos aí dizendo que nunca se sentiram tão mal como se... Enfim, estão na boca do povo de uma forma negativa, mas a Verônica deixou claro que a crise, para se vencer, tem que se conhecê-la, né? Voltamos já. A Predial Primos e a ENGE Primos estão preparando uma grande novidade no centro do Cônego. Está chegando a hora de você conhecer o nosso novo empreendimento, o Parque César Guine. Um condomínio moderno, com casas de 4 e 5 quartos e construído com as principais inovações da engenharia. Em breve, a casa modelo estará disponível para visitação. Aguardamos você! Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estamos retornando essa conversa com a Verônica. Nós falamos inicialmente da questão aí dessa negação à política, não é? E ela deixou claro que a crise certamente fortalecerá a nossa democracia. Mas aí tem uma questão que muita gente, né, não quer saber da política. O nosso bom e velho Platão disse há mais de 2000 anos que não há nada de errado com aqueles que não gostam da política, né? Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Esse é o problema. Tem muitos que gostam e são pilantras. Pois é. Mas a gente ouve também dessa gente que diz que não gosta da política, tem aquela turma que fala, Modesto, quer saber da coisa? Já ouvi. E não é de uma pessoa só não, a gente vê isso na televisão também. Modesto, quer saber de uma coisa? Eu estou me lixando para eles. Desde que eu tenho uma vida boa, tenha saúde, educação, a coisa funcione, por mim tanto faz, se é ditadura, se é democracia, o que for, desde que para mim esteja de bom. E você fala que você entende que a democracia está sendo fortalecida, mas será que esse discurso, né, de, digamos o seguinte, por mim tanto faz, desde que eu me dê bem, se isso não começa a se alastrar para a população, isso seria um risco? Como é que você vê a pessoa que pensa assim, afinal? Olha, eu acho que isso é uma postura, diria até você, muito imatura, muito infantil, né? Porque a gente sabe que ao longo da história da humanidade, as revoluções foram... A Revolução Francesa, por exemplo, foi feita pela burguesia porque ela não conseguia, no regime monárquico, comercializar seus produtos. Quer dizer, então, o campo da política, para que serve o campo da política? Para gerir um país. Se o país não for gerido com competência, os portos não funcionam, os aeroportos não funcionam,
funcionam, né? As estradas ficam em péssimo estado de conservação. Quer dizer, então, a gestão pública, ela é o grande, ou deveria ser, o grande objetivo da política, né? O serviço público, a ideia de servir, né? Eu sou neta de um delegado fiscal, meu avô era delegado fiscal, entrou para o Estado na década de 40, e ele dizia, eu sou um servidor público, eu sirvo ao meu país. Quer dizer, para ele, ser um servidor público tinha um sentido de bem comum, que eu acho que é isso que se perdeu e que precisa ser resgatado. A política, ela não é um projeto pessoal, como a gente tem visto. O Brasil parece que parou nos últimos 10 anos, porque os políticos decidiram organizar a sua permanência no poder. E o país parece que não tem mais gestão. Porque as decisões importantes que afetam o país, essas estão sendo adiadas, e o povo heroicamente sobrevivendo. A Petrobras, apesar de estar vivendo aí a Lava Jato e ter sido uma empresa altamente impactada em todo esse processo, está aí, exportando petróleo como nunca exportou antes. Quer dizer, os técnicos da Petrobras, aquela engenheirada que trabalha, que produz e que não tem nada a ver com falcatrua, continua produzindo. Nós, cidadãos comuns, continuamos indo e voltando para as nossas casas todos os dias, produzindo. A crise não nos parou, ela diminuiu o consumo ficou retraído. A gente sabe que o governo Lula, ele provocou um aumento enorme do consumo das classes C e D. Naturalmente, esse pessoal foi impactado. Como medida paliativa vieram os projetos sociais, que eu não sei agora como é que vão ficar com o final do governo Temer, não sei o que vai acontecer, mas o fato é que o Modesto, uma sociedade, ela só é transformada a partir de boas leis e educação, né? Então, nós temos um povo com baixa escolaridade. Há pesquisas que dizem que o trabalhador, para cada um trabalhador japonês, em termos de produtividade, equivalem 4 americanos e 8 brasileiros. Um japonês vale 8 trabalhadores brasileiros. Para você ter ideia de como produzimos mal. Por quê? Porque não temos gestão. E golpes militares são perpetrados por pessoas que não entendem nada de gestão. O militar tem uma formação muito específica, guerra de comboio antiaéreo, estratégia. O militar, ele tem uma formação muito específica para a função dele. Ele não é um gestor de um país, ele não entende nada de Minas Energia, não entende nada de fazenda, de educação. Quer dizer, a saída para o Brasil nem de longe é um regime militar de novo, né? Que nós já passamos por essa experiência 30 anos e, assim, deixou marcas indeléveis, assim, do próprio ponto de vista político, né? O povo ficar sem votar 30 anos, a gente aprende como? Por tentativa, acerto e erro. A gente aprende por resultado. Então, vamos votar errado, mas vamos continuar votando. Uma hora a gente acerta, nós somos uma jovem democracia, né? E nós precisamos continuar no jogo democrático, fortalecendo as nossas instituições. Nesse ponto, eu acho que a imprensa tem um papel importantíssimo, né? Não vejo com bons olhos o que se faz, por exemplo, de serviço que se presta hoje à atividade policial. Tive a oportunidade de ser coordenadora aqui no CEDERJ de um curso de formação em segurança pública. Tinha 50 policiais em sala de aula e nem de longe esses rapazes que estavam ali comigo eram aquilo que a gente muitas vezes vê, né? A imprensa mostrando. É impressionante, assim, como um discurso equivocado, né, que protege o bandido, que protege os chamados direitos humanos, não vê, por exemplo, que o policial brasileiro é o policial que mais morre no mundo, morre no Rio de Janeiro. Esse ano já foram 90. Veja você. Absurdo. Quer dizer, então, isso precisa ser profundamente discutido, porque se a gente, é o que você estava colocando, né? Se nós queremos padrões morais mais elevados, se nós queremos ética na nossa sociedade, nós precisamos provocar essa discussão com os nossos filhos, dentro das nossas casas. Hoje em dia eu percebo nas jovens gerações uma dificuldade muito grande de dar limite e a gente não consegue viver em sociedade sem regras, sem limites. Então, se você hoje em dia
não educa o seu filho colocando limite para não traumatizá-lo, mimando essa criança, futuramente você vai ter um cidadão que também não vai respeitar a faixa de pedestre, você vai ter um cidadão que não vai respeitar um sinal vermelho, né? Aliás, o trânsito é um dos melhores aferidores da educação de um povo. Talvez seja, né, o mais preciso e o mais que você vê ali claramente a educação do povo no trânsito. Então, assim, acho que se a classe política brasileira hoje expressa valores com os quais nós não concordamos, nós temos que fazer o nosso dever de casa, olharmos para dentro de nós, com muita verdade, com muito rigor, e fazemos aquela pergunta: puxa vida, aonde foi que eu errei? O que eu tenho que trabalhar em mim para eleger agora uma pessoa mais comprometida, não com o meu interesse individual, né? Mas quem é a pessoa mais preparada? Quem é aqui o gestor? Quem é o administrador? Né? Quem é a pessoa que realmente pode resolver a situação do meu município, do meu estado, do meu país? Porque o que eu vejo são projetos pessoais de poder. Eu não vejo gestão no Brasil. É certo. Tem uma outra questão aí, Verônica. Se você entrar no ônibus, alguém começar a levantar a voz, começar a falar mal do prefeito, todo mundo sai falando, né? Se você entrar no bar, na rodinha da cerveja lá, falou mal do governador, todo mundo fala. O brasileiro, nós adoramos criticar, né? Mas eu tive uma época que eu frequentei muito um clube da cidade, eu fui presidente. Eu chamava do chamado revolucionário da sauna. Que era aquele pessoal que ficava lá naquela sauna a vapor, né? Falando mal. Quando saía daquela nuvem, parava de falar, né? Então eu chamo de revolucionário da sauna. Fala muito, faz pouco. Aqui a gente vê no Brasil, com honrosas sessões, em honrosos tempos, porque a gente fala muito, né? Mas nós não somos de nos organizarmos, trabalharmos juntos, fazendo pressão. E você vê que tem coisas interessantes, né? Eu estou sendo claro que os exemplos que eu vou dar, eu não sou contra, não. Que para mim, desde que o ser humano, desde que ele se organiza, ele vai para a rua fazer aquilo que ele acredita. Então, eu não vejo nada demais você, por exemplo, ter lá em Belém, no Pará, um Círio de Nazaré com 2 milhões de pessoas na rua. Sim, são 2 milhões de pessoas do lugar. Que estão lá, que estão expondo a sua fé. Eu não vejo nada demais em São Paulo, 2 milhões de uma marcha com Cristo. São pessoas que, né? A parada gay tem 2 milhões, o carnaval. Ou seja, a população na rua, a rua é da nossa. Isso aí. Agora, o que me incomoda um pouco, e a gente só em 2013 que andou fazendo alguma coisa, essa nossa incapacidade de nos reunirmos sem aquela, digamos, a farra dos black blocs, né? Que aquilo é coisa... se você analisar, é bandido e muitas vezes encomendado. Essa nossa incapacidade de nós nos organizarmos, porque as coisas acontecem e parece que a gente está meio entorpecido, né? Essa incapacidade nossa de sair do discurso para a prática. Como é que se vê isso? Olha, Modesto, eu não percebo assim que a gente tem essa incapacidade, não. Você não acha? Então, por que você acha que a gente não vai? Eu não percebo pelo seguinte, você acha que talvez até concorde comigo. Você sabe, eu sou carioca, né? Então, como boa carioca, pelo menos uma vez na vida a gente vai assistir os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Que é uma coisa muito linda, né? Pois é considerado... O atual prefeito parece que não gosta muito, não. Pois é. Mas é considerado o maior espetáculo da Terra, né? E de fato deve ser. Muito deve lindo ser. Mesmo. Então, quando você senta naquela arquibancada e percebe 5.000 pessoas cantando o samba enredo, sem desafinar, sem atravessar, com uma bateria de 450 ritmistas, com 20 a 30, 35 alas, todas elas organizadas, que ensaiaram aquilo o ano inteiro, porque agora em agosto começam os ensaios para o carnaval. Aí eu olho para aquilo e digo assim, meu Deus... Isso é uma coisa extraordinária. Você colocar 4.500 pessoas na rua por escola de samba, nós temos sim uma profunda capacidade de organização. Temos essa capacidade. Mas quando você vê esses interesses coletivos? Por causa da nossa cultura. Veja você, por exemplo, o país está... Esse exemplo que você deu é uma performance espetacular. Sim, de organização e de capacidade. Funciona. Aquilo tem horário para começar, para terminar. Tem, é uma beleza inconfundível. Passa no tempo de 90 minutos certinho. É um dos grandes exemplos de competência de gestão. Isso, exatamente. Quer dizer, nós temos. E aquilo ali é feito por gente com pouca escolaridade.
realidade. Agora, por que a gente não transforma isso na hora das nossas lutas? Pois é, porque nós não temos essa cultura. Essa cultura que leva, por exemplo, as donas de casa argentina a baterem panela na Praça de Maio quando a inflação vai a 2%, isso existe porque naquele país existe um histórico de lutas que nós não temos aqui no Brasil. A cidadania no Brasil, ela foi conquistada por outorga. Não houve luta para se conquistar a democracia no Brasil. A nossa independência foi assim, né? A nossa independência foi assim. Um acordo de pai para filho. De cavalheiros, aquilo ali. A carta escrita pela esposa, o Dom Pedro I ratificou, né? Quer dizer, então, na verdade, aqui no Brasil, apesar de nós termos tido uma origem muito violenta, porque fomos um país escravagista, e essa relação escravagista imprimiu no nosso povo a marca da violência e do preconceito, que é um dos crimes mais terríveis, certamente, né? Um dos mais hediondos. Sim, né? O racismo isso tanto não tem sentido isso. Tanto que o legislador até pune o racismo da pior forma, é crime inafiançável, né? Então isso mas esse também é um elemento da nossa cultura. Essa corrupção, assim, nós não somos os únicos, nós não somos o único povo corrupto no mundo. Não, a corrupção também na natureza humana. Só que aqui está meio descontrolada, né? Sim, porque porque você tem aqui um judiciário que está, e nós estamos vendo isso aparecer agora através da Operação Lava Jato, a gente tem um judiciário que está muito comprometido com esses interesses políticos de quinta categoria. Então, a gente não tem, por parte do judiciário, uma ação mais efetiva no sentido de realmente coibir a corrupção. Como você vê, o político... Não existe país mais corrupto no mundo que o Japão. Eu tenho profunda admiração pelo povo japonês, acho a cultura deles extraordinária. Mas o que acontece com um político corrupto no Japão? Quando descobrem que o cara é corrupto, o cara se mata de vergonha. Você imaginou se acontecesse isso no Brasil? Vou te contar, um genocídio aqui, político aqui. Não ia ter caixão que desse conta. Né? Mas assim, então a gente não tem essa cultura. Mas o fato desses elementos, né, não estarem presentes na nossa cultura não significa que nós não tenhamos essa competência. Essa competência vem com a educação. Essa competência vem... sempre na mesma questão. Sempre, educação e boas leis. Que, por sinal, o discurso mais que o político adora, né? Você já viu uma campanha que o político não usa educação como chavão e depois passa e a coisa não muda? Mas a nossa educação é uma das piores do mundo, né? Infelizmente, né? Você é professora também. Eu como professora, eu estou há 30 anos em sala de aula, né? E aí? E aí eu percebo muitas mudanças, né? Percebo também que a própria mudança tecnológica que aconteceu a partir dos anos 90 não foi acompanhada pela educação, né? A educação ainda ensina muitas coisas inúteis para os jovens de hoje. Isso é terrível, a nossa grade curricular. Pois é, essa perda de tempo do adolescente... Coisas que ele não vai usar nada. Nunca. Quer dizer, então hoje, eu percebo, por exemplo, as escolas estão informatizadas, mas os professores estão capacitados para fazer com que os jovens se interessem por isso. Tem coisas fantásticas. Você pode passear pelo Louvre, em tempo real, pela internet. Você tem coisas lindas. São muitas. Pois é, agora os professores estão capacitados. Modesto, eu sou professora há 30 anos. Enquanto o professor primário no Brasil não ganhar no mínimo R$5.000 por mês, a gente não vai ter mestres e doutores dando aula para criança. Né? Você acha que um professor ganhando R$1.000 e poucos tem que se dedicar a 3 escolas? Como é que ele vai se preparar? Olha, e outra coisa, você hoje tem a formação dos cursos ligados à área de educação, esses cursos todos hoje têm, assim, os alunos mais fracos estão hoje se preparando para a área de educação e a gente percebe eu fico muito medo, assim, de quem é que vai ser a professora dos meus netos, né? Porque não vejo como você falou, abrir escolas, construir escolas, reformar escolas. Mas um prédio sozinho não é nada. Claro. Tem uma música que diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Eu digo que não, que a carne mais barata do mercado é a carne do professor, né? E que isso também, como
a gente percebe que tudo está ligado à educação e às boas leis para a transformação social, se esse professor não for valorizado, mas não é dar o cara mais R$300, não. Ele tem que ganhar bem. Como em alguns As países, escolas têm que ser boas, os vestibulares têm que ser bons, bem feitos. Aí você vai ter gente de qualidade em sala de aula. Eu falei até com você lá sobre a Finlândia, eu estava vendo uma reportagem sobre a Finlândia e o professor lá é valorizado, ele ganha bem. Ele ganha no nível de um engenheiro, no nível de um advogado, no nível de... Porque ele que vai formar esse pessoal. Eu sou engenheiro porque o professor, eles me prepararam para isso. Por que eu tenho que ganhar mais do que eles? Não dá. Claro. Mais intervalo? É isso? Vamos para o nosso rápido intervalo, voltamos já. Arraiá de ofertas no Varejão da Construção, a sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, a partir de R$ 9,90. É preço bom. É isso mesmo, pisos extra a partir de R$ 9,90. Fio cabinho por R$ 59,90. Tinta Lux Color Premium por R$ 39,90. Telha Precon Colonial por R$ 79,90. Caixa d'água 1.000 litros por R$ 224,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Arraiá do Varejão da Construção. Preço bom! Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bem, estamos retornando, conversando com a Verônica sobre essas questões envolvendo os nossos comportamentos e a política. Verônica, tem uma outra questão, nós falamos há pouco aí sobre essa capacidade do brasileiro de se organizar. Uma coisa que também me chama muita atenção nessa questão da gente lutar pelos nossos direitos, é muito comum a gente quando fala assim, nós temos que fazer alguma coisa, aí a pessoa, olha, o povo tem que fazer isso. Aí você fala, mas quem é o povo? Quem é o povo? O povo. E você? Você não é o povo? Não. Por que essa coisa que a gente acha que sempre é o outro que tem que fazer pra gente? Então é o povo, mas o povo não sou eu. Essa questão foi muito bom para mim ter estudado o micro, né, para entender, por exemplo, né, que as pessoas têm muita dificuldade de assumir responsabilidade. Não sei se você já percebeu, mas quando eu aponto o outro, quando eu culpo o outro, eu estou me eximindo de responsabilidade, né? E isso parece que me deixa numa situação mais confortável. Na verdade, Modesto, as únicas pessoas que estão habilitadas para não terem nenhum tipo de responsabilidade são os bebês e as crianças, que têm que ser cuidadas, trocadas, alimentadas, né? Porque o ser humano adulto, ele tem que ser responsável, né? Desculpe. O que é responsabilidade? Responsabilidade é a resposta que você dá. Responsabilidade é a resposta que você dá a alguma habilidade sua, né? Então, você ter responsabilidade faz parte da natureza do adulto, mas por um processo de infantilização,
e de baixa escolaridade também, né? As pessoas se deixam muito conduzir por lideranças religiosas, lideranças políticas, acham que não se sentem muito próximas, assim, como não se sentem cidadãs, como não são agraciadas pelo Estado, como o Estado está longe, parece que elas estão aqui, o Estado lá, e a responsabilidade é do Estado, e não é sua. É como você colocou muito bem, é como se você não fizesse parte disso, né? Então, na verdade, eu acho que é um processo mesmo de infantilização que a gente passa enquanto povo, enquanto nação, enquanto baixa escolaridade, por quê? Pouca capacidade de reflexão. É verdade. Tem outra questão aí. Jesus. Nós estávamos até conversando aí no intervalo, né? Que você conhece muito a educação de um povo através do trânsito. E é verdade, né? Você colocou muito bem. E a gente vê na rua aí tudo quanto é tipo de mazelas, né? O cidadão cometendo. É o cara que avança o sinal, cidadão que não respeita a fila, é o camarada que está dirigindo. Ciclista, pedestre. Não está nem aí, está dirigindo com o celular ligado, não sabe que está correndo risco. É aquela. Hoje, infelizmente, eu sempre gostei muito de cinema. E hoje, às vezes, não vou, porque eu não consigo ver um camarada ao lado de mim com um pacote de pipoca. Não respeita, as pessoas não respeitam quem está ao seu lado. É gente que incomoda vizinho, não quer saber, enfim, joga lixo nas ruas, não está nem aí para o próximo. Ou seja, o mundo dele, ele acha que pode tudo. Aí a gente ouve muito, em função, digamos, de todas essas mazelas que nós cometemos, aquela famosa frase: olha, esse povo tem o político que merece, né? E aí, como é que a gente lida com essa situação? Será que a gente está tendo os políticos que merecemos? Sim, acho que sim. Nós que elegemos, né? Acho que sim. Penso que sim. Agora, essa questão da educação, sabe? Essa questão do respeito ao próximo, né? Ela é uma questão fundamental para a organização da vida social, sabe? É muito importante a gente falar, e eu como professora me vejo muito no papel de educadora. Eu lido com jovens de 18 a 23 anos, que daqui a pouco vão ter filhos, que daqui a pouco vão ser pais, e eu estou sempre promovendo em sala de aula, junto a eles, essa reflexão. Porque eu digo, gente, olha, hoje em dia se trabalha muito, e eu vejo os jovens, né, eles educarem os seus filhos achando que ter um filho é dar eletroeletrônicos e roupas bonitas, né? Então, eu percebo isso dentro da minha família, já não se educa as crianças como fomos educados. Dentro da minha família eu já percebo diferença, né? E percebo, assim, os pais muito cansados. Tanto hoje em dia o pai e a mãe trabalham, então os dois muito cansados, e no final de semana todo mundo quer sentar, conversar, se reunir com a família, tomar sua cervejinha, as crianças soltas, largadas, agindo livremente, né? Então, assim, penso que os pais devem refletir bastante, realmente, se eles estão no momento de serem pais, né? Porque esse negócio de filho, a gente que tem filho sabe que filho é um compromisso de pelo menos 20 anos para você botar um bicho desse no trilho. Pelo menos 20 anos, né? Então, você tem tempo interno, você tem disposição de tempo, você tem tempo. Filho não é só custo, filho é tua disponibilidade emocional. Uma criança demanda muito de você emocionalmente, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de muito diálogo, muita conversa, ainda mais no mundo de hoje, né? Então, será que esses jovens realmente que estão cada vez sendo pais mais cedo, né? Porque os costumes hoje em dia permitem que os adolescentes de 13, 14 anos tenham vida sexual, e isso, evidentemente, gerará filhos mais precocemente, né? Então, será que realmente hoje essas famílias que a gente começa a perceber que estão surgindo no susto, estão preparados para educar? Porque eu me lembro que nós éramos educados era um olhar, bastava um olhar. Pai, se ele desse um olhar, eu sabia o que ele queria. Sim, nós tínhamos horário para chegar em casa. Sim. Eu vejo hoje, nesse mundo violento que a gente vive, meninas de 12, 13 anos, às vezes saio dessas formaturas aqui no country, que acabam de madrugada, vejo 5, 6 meninas de 12, 13 anos, crianças aí, sozinhas andando aqui por essa rua deserta, entre o country e aqui a Praça do Paissandu, 3h30 da manhã. Quer dizer, sabe, eu acho que se perdeu muito a mão
de educar, de dar limite. E olha, o papel da educação, já dizia Durkheim, que é um sociólogo fundador aí, né, desses estudos sobre a sociedade, Durkheim já dizia isso. O papel da educação é absolutamente determinante para que a gente tenha a construção da cidadania. E começa assim em casa, começa assim no limite. Tem uma questão aí que a gente fica achando que o pessoal que faz essa bagunça toda, né, eles não tem consciência do que faz. Eu li uma matéria no jornal desse final de semana dizendo o seguinte, né, eu até comentei com você no telefone, que as redes sociais hoje todo mundo usa e que todo mundo gosta de postar alguma coisa ou outra, né? Então, quando se posta uma mensagem metendo a mamona num político, algo sensacionalista, o nego replica, comenta, faz escândalo. Agora, quando você bota uma matéria, uma mensagem, e eu faço muito isso, cobrando um comportamento melhor do cidadão, né? Para não jogar lixo na rua, para não avançar o sinal, essas mensagens passam batida, né? Isso é uma percepção da pessoa que ela sabe que está errado mesmo, faz, mas sabendo que está errado e não quer vestir a carapuça? Eu não sei, mas eu acho muito bacana o que você faz. Eu acho que o teu trabalho é um trabalho de educador, né? É de plantar sementes. O que faz o educador? Ele joga as sementes. Algumas, com certeza, vão vicejar porque vão cair em campo fértil. Muitas vezes as pessoas fazem por absoluto desconhecimento e falta de informação. Outras vezes as pessoas fazem por egoísmo ou por não estarem mobilizadas, né, para a vida social. Mas penso que você deve continuar promovendo esse tipo de trabalho, esse aconselhamento, porque acho que é um papel fundamental da imprensa, inclusive, né, disseminar boas práticas. Eu reconheço até que falta muito na nossa imprensa, no nosso meio de comunicação, um trabalho um pouco mais proativo. Eu gosto de fazer, né? Que eu chamo de trazer aqui exemplos da Nova Friburgo que dá certo. Isso. Para servir de agradecimento por quem faz isso, porque se ele faz é bom para todo mundo, e também de estímulo. Isso. E reconheço que nós dos meios de comunicação deveriam fazer mais. Tá, eu sei que vem demais a notícia sensacionalista, mas a gente não vai construir o Brasil assim. Isso. Ele vai construir com bons exemplos. A gente está chegando já ao final aí, faltam os 5 minutos. A gente sabe, não é novidade para ninguém, nós estamos sentindo na pele essa profunda crise econômica, né? A crise política, muita gente fala crise moral. E é muito comum a gente ouvir aí brasileiro falando que a única alternativa que se tem é a porta do aeroporto, né? Que esse país não tem jeito, é um descrédito tremendo com o futuro. E eu pergunto a você, pela sua experiência, por tudo que você estudou, será que nós somos um país sem futuro? Será que nós não temos uma razão para termos esperança? Será que realmente, para quem pelo menos puder, aeroporto é a única saída? Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil é um país de oportunidades. Procuro sempre incentivar meus alunos a isso, porque por que os estrangeiros vêm para o Brasil ainda hoje e enriquecem? Os estrangeiros enriquecem no Brasil. Só quem não enriquece no Brasil são os brasileiros, né? Por causa da nossa baixa escolaridade, esperamos e depositamos muita coisa no governo. Somos pouquíssimos empreendedores no Brasil. Esperamos sempre que alguém tome iniciativa, esperamos sempre que alguém faça as coisas por nós. Somos muito infantiloides, né? Então, acho sim que o Brasil é um país de oportunidades, sabe? Eu trabalho para a Marinha desde 92. O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa, né? E eu trabalho para uma fundação, a FEMAR, cuja própria existência diz, puxa, nós temos uma costa desse tamanho, estamos voltados, estamos de costas para o mar, porque ao invés de nos abrirmos para o mar, para a pesca, para as infinitas possibilidades econômicas que poderiam estar vindo para nós do mar, estamos aqui criando rebanhos de boi que estão devastando o meio ambiente, estão desmatando, acabando com a floresta amazônica, né? Quer dizer, estamos voltados para uma atividade que hoje o agrobusiness é o maior negócio do Brasil, estamos voltados para uma atividade que eu não considero muito inteligente, não. Acho que a gente devia explorar mais a costa brasileira, né? E a beleza natural desse país, a nossa simpatia, o turismo, né? Enfim, profissionalizar cada vez mais, capacitar cada vez mais as pessoas para atenderem bem, porque nós temos elementos na nossa cultura de grande afetividade, nós acolhemos todo mundo, a gente recebe muito bem. Eu estou chegando do Rio, agora os sírios estão vendendo na Praça Sans Penha
estão vendendo quibe, estão vendendo esfirra, aí ficam lá os camelôs, dá uma força pro refugiado, dá uma força. É coisa típica de carioca, típica, né? Mas brasileiro sim, mas carioca estão falando português, estão adorando. Então eu acho que o Brasil tem futuro, sim. Eu acho que a gente deve investir no nosso país. Sim. Até porque nós mesmos também, nossos avós, bisavós, vieram de fora. Meus avós são. Sim, imigrantes, são né? Imigrantes. Bem, a gente está chegando ao final. Quero agradecer lá em cima ao Pada, meu querido amigo, irmão Pada, mais uma vez. Tiago aqui comigo também. Obrigado, Tiago. Verônica, agradecer o carinho, você veio. Obrigada. Certamente foi um programa que eu gosto muito de fazer esse tipo de programa, porque se a gente conseguiu abrir uma cabeça que foi, já valeu a pena, né? Então agradeço, obrigado por ter vindo, tá? Eu é que agradeço a oportunidade, eu gosto muito também de discutir essas ideias. Eu amo Friburgo, né? Eu estou aqui há 30 anos, comecei como veranista, hoje em dia eu moro aqui e eu acho que tudo que a gente puder fazer para viver nessa linda cidade cada vez melhor, estamos juntos. Bem, fico feliz que você tenha escolhido a nossa cidade, né? Nós não somos filhos daqui, mas escolhemos essa cidade, né? Eu também não nasci aqui. Não, né? Não, mas gosto dessa cidade, apesar que às vezes o frio me incomoda um pouquinho. Meu Deus, mas passa rápido. Aquelas mornas praias do Nordeste, são convidativas, né? Vamos chegar lá. Eu quero deixar para vocês, eu apesar também, a gente fica às vezes meio desesperançado, né? Mas reconheço que depende só da gente para dar certo, né? Eu vou deixar para vocês, isso aqui não é um pensamento de ninguém, não. É uma frase de um filme que eu já assisti várias vezes, gosto muito desse filme. É um filme cujo nome é Um Sonho de Liberdade. E lá tem um personagem chamado Andy Dufresne, que é o Tim Robbins que fez esse personagem. Ele fala, em determinado momento, ele foi prisioneiro injustamente. Ele não cometeu assassinato, foi preso. E ele sempre dizia que queria fugir um dia, ele ia sair dali. Ele conseguiu. E ele disse uma coisa muito importante. A esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas, e não pode morrer. A esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas, e não pode morrer. Quando o ser humano perde a esperança, aí realmente desmorona o resto. Uma boa noite a todos.